como ter controle total sobre as minhas emoções. Você tem essa dúvida também? Então continua no vídeo que eu vou responder para você. A pergunta de hoje foi enviada por um de nossos seguidores. Ele prefere não ser identificado, mas é uma das perguntas mais pertinentes para o período que estamos vivendo agora em 2020, um período de pandemia, um período onde, como dizem alguns investidores, o sangue está nas ruas. Muitas pessoas têm perdido emprego, muitas pessoas têm perdido sociedade, muitos projetos têm sido reengavetados. Esse que seria talvez o ano da prosperidade, o ano da abundância, o ano da frutificação, e enfim, assim como eu, acredito que você também planejou as melhores coisas para esse ano de 2020 e surgiu uma pandemia de um lugar inesperado, num momento completamente inesperado, algo que essa nossa geração nunca viveu, e enfim, deixou o emocional de muitas pessoas muito abalado, muito abalado mesmo. E a pergunta de hoje: como ter controle total sobre as minhas emoções? Primeiro, você não precisa ter controle total das suas emoções. A chave importante, talvez a chave mais importante para que você adquira e desenvolva inteligência emocional, é que você se faça perguntas no momento que você se sentir com algum tipo de emoção que seja negativa. Você não deixou aqui na pergunta que tipo de emoção que você deseja ter controle, mas suponhamos que seja algum tipo de medo. Vamos entender que quando a criança nasce, quando nós nascemos apenas com dois tipos de medo. Os bebês, eles têm medo de cair e o medo de barulhos repentinos, barulhos muito altos repentinos. Então, assim, todos os outros medos que nós temos foram medos adquiridos com base nas nossas experiências negativas durante toda a nossa vida. Então, assim, tem uma pancada de medo que você tem na sua vida que não faz sentido. Eu mesmo, Soli, você pode achar que eu estou falando muito desenvolto aqui, mas eu estou falando legal hoje, depois de ter vencido uma pancada de medos que eu tinha e que eu só vim descobrir que o que me travava para gravar vídeos, para levar conhecimento para as pessoas, eram os meus medos de rejeição, medo do que a opinião das outras pessoas vão falar. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu estou gravando uma série de 31 vídeos sobre o livro de Provérbios, um capítulo por dia. E eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu fui chamado para isso. Esse é uma das coisas que me move, uma das coisas pelas quais eu sou apaixonado, que é o conhecimento bíblico, e o medo me travava de colocar isso para fora. Então, assim, se faça perguntas: será que esse medo é tão grande assim? Caso seja um medo, mas aproveitando, será que esse medo é tão grande assim? Será que esse não é apenas um medo que eu estou guardando na gaveta para tentar pegá-lo amanhã? E pode ser que amanhã, quando tentar enfrentá-lo, ele estará maior do que ontem? Será que esse medo diminui de tamanho à medida que eu vou guardando ele numa gavetinha ou no bolso do meu blazer, ou guardando ele em um dos compartimentos da minha carteira? Será que esse medo diminui ou aumenta? A maneira de gerenciar isso é: faça-se perguntas. Gerencie seu medo de duas formas. Pergunte-se o que de pior poderia acontecer se eu fizesse isso. Segundo, será que de alguma maneira eu posso
gerenciar esse medo? Será que de alguma maneira eu posso diminuir o risco, sabe? Talvez o seu risco de alguma coisa esteja tão elevado, mas se você diminuir o risco se capacitando, afiando o seu machado, fazendo as coisas que estão ao seu alcance para fazer, será que esse medo não diminui? Vamos para outro tipo de sentimento, um sentimento de ansiedade, como, repito, que você não deixou aqui, que tipo de emoção que você deseja controlar. Se for ansiedade é você estar preso no seu futuro. Como gerenciar a ansiedade? Através de mindfulness, através de meditação, através de ferramentas que te deixam preso, fixado no momento presente, porque o seu futuro só vai existir da maneira que você deseja, da maneira que você sonha, a depender das ferramentas que você aplicar no seu agora, no seu hoje. Então, assim, entenda que a ansiedade é algo que eleva o seu nível de estresse, eleva a taxa de cortisol na sua corrente sanguínea e te paralisa no único lugar que você não pode fazer nada, que é o futuro. Você não consegue fazer nada no futuro, você consegue fazer no agora. O que você tem que fazer com relação à ansiedade é gestão do agora. Então, recapitulando, faça-se perguntas. Será que eu preciso estar tão ansioso com o futuro assim? Ou será que eu preciso colocar em prática as ferramentas que eu tenho e ainda não apliquei no meu presente? Então, assim, não queira ser uma máquina e fazer e ter controle total sobre as suas emoções. Não existe isso. Seja um ser humano completamente presente para suas emoções. Entenda as suas emoções. Faça-se perguntas. Viva os seus lutos. Seja humano na essência de um ser humano. Não coloque pressão exacerbada em algo que não está no seu controle. Cuide das coisas que estão no seu controle, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, a você que tá participando aqui dessa série de perguntas, você pode ir lá no meu Instagram, @solicoach, e enviar na caixinha, tem uma caixinha de perguntas lá, qual a sua pergunta, e a gente vai estar gravando vídeos e colocando aqui no nosso canal do YouTube, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então, assim, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá aqui embaixo um botãozinho inscreva-se, ative o sininho de notificação, envie para os seus amigos e tamo junto!